Bom dia, queridos. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Começou meio friozinho, o inverno está batendo as portas. Nosso tema desta manhã é os perigos da busca por poder. Nós que moramos aqui no centro do poder do nosso país, sabemos mais ou menos como as coisas são, sabemos que a disputa por poder causa todo tipo de problema. O poder pode ser como uma espécie de câncer. Poder pode corromper. E um dos problemas desta corrupção que o poder causa é que, na maioria das vezes, a pessoa que vai sendo corrompida pela busca, pelo desejo por poder, não percebe o que está acontecendo no seu coração, nas suas inclinações, nas suas ações. Simplesmente vai fazendo, não consegue perceber as transformações e vai justificando as ações que pratica de maneira quase imperceptível. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele disse que se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Ele está, de certa maneira, está refletindo as palavras de Nicolau Maquiavel, que disse basicamente o seguinte: dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. E eu acrescento, se você quer saber o que uma pessoa é capaz de fazer pelo poder, tente tirar-lhe um poder que essa pessoa eventualmente acha que tem. Tente tirar o poder de alguém para você ver o que acontece. Quanto menor for a dignidade dessa pessoa, maiores serão as indignidades que ela será capaz de praticar. Talvez você já tenha visto algumas coisas assim acontecerem. Já tive algumas oportunidades. Algumas das maiores infâmias da humanidade, elas foram cometidas por estes dois motivos: busca de poder ou perpetuação no poder. Essa foi a principal razão, por exemplo, pela qual os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os herodianos, os saduceus, todos os grupos que compõem a sociedade de Israel, todos eles que eram inimigos entre si, eles se uniram contra Jesus, porque temiam perder poder. Ao mesmo tempo, a maior dádiva que já foi concedida à humanidade foi concedida justamente por aquele que tem todo o poder. Todo o poder. Mas não se fixou nisso. Veio para servir. Veio para dar a sua vida em resgate daqueles que nós sabemos bem, porque nós estávamos entre eles, daqueles rebeldes que se negavam a servi-lo. E ele tem todo o poder. Nós vamos orar, em seguida vamos ler Marcos 10, 42 até o 45 e prosseguir na nossa reflexão sobre os perigos da busca pelo poder. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos nesta manhã que o Senhor nos concedeu para estarmos na tua casa buscando a tua presença. Pedimos-te, ó Deus, em nome de Jesus, que da mesma maneira que o Senhor já tem nos dirigido até este momento, nos deu um novo dia, uma nova semana, uma nova oportunidade de cultuar, uma nova oportunidade de estarmos juntos na comunhão dos santos. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao coração do teu povo, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos instrua segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos agora, Senhor, desejosos de aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 10, versos 42 até o verso de número 45. Vamos ler essa porção da palavra de Deus, onde o evangelista Marcos registra o seguinte: Marcos 10, 42 até o 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Aqui Jesus está fazendo a terceira das predições sobre o que lhe aconteceria. Ele já havia predito uma primeira vez, lá em Marcos, capítulo 8, ele já havia predito que seria morto em Jerusalém. Ele já havia predito que seria traído, seria preso, seria julgado pelos sacerdotes, havia predito que o seu julgamento resultaria na sua morte e depois na sua ressurreição. Quando Jesus predisse isto, quando ele anunciou isto, aparentemente disparou um gatilho de urgência nos apóstolos, nos seus discípulos. Ora, se ele vai ser morto, e se vai ser agora, nesta Páscoa, se está chegando o dia, então nós precisamos definir rapidamente quem serão aqueles que vão se assentar perto dele no seu reino. Está na hora da gente ver aqui, está chegando a data da eleição, está chegando a época da gente definir quais serão os nossos cargos, é hora de dividir os postos. Aparentemente eles começaram a pensar nesse assunto. Logo depois, em Marcos 9, Jesus, pela segunda vez, fala sobre a sua morte, fala que ele seria entregue nas mãos dos homens, que o matariam. E os discípulos, o texto é muito claro, diz que eles não conseguiam compreender a natureza do reino. E aí eles começaram a discutir entre eles, né, sobre qual seria o maior no reino. Quem ocuparia qual lugar. Então aquele gatilho que foi disparado em Marcos 8, agora é reavivado, agora ele é relembrado. E os apóstolos insistem na sua preocupação sobre poder, sobre lugar no reino, sobre quem teria mais poder quando o Senhor Jesus, depois da sua paixão, depois do seu sofrimento, ressuscitasse e restaurasse o reino a Israel. Qual seria o lugar deles? Agora Jesus vai concluir, fala pela terceira vez, nós vimos agora em Marcos 10, pela terceira vez ele trata do mesmo assunto. Ele insiste em falar da sua morte, ele insiste em falar da sua ressurreição, ele diz onde isto vai acontecer, é em Jerusalém. Ele está a caminho de Jerusalém, e aparentemente esses homens, discípulos do Senhor, tinham os olhos tão fitos no reino messiânico, no assentar-se em tronos. Jesus havia dito que haveria 12 tronos, no assentar-se nesse trono, estavam tão fitos no trono, no poder, na glória, que não conseguiam perceber que antes disso havia uma cruz no meio do caminho. Eles pareciam não enxergar, não escutar, não atentar, não entender o que Jesus estava ensinando para eles. E aqui então nós vamos olhar para, por um lado, o caráter dos discípulos. Por outro, a maneira como Jesus trata a cada um dos discípulos nas suas falhas. Os discípulos aparentemente tinham uma certa lerdeza de entendimento. Isso é normal, porque Jesus estava quebrando séculos de preconceitos, séculos de ensinos, de experiências religiosas. Entre os judeus havia o que ficou conhecido historicamente como a esperança messiânica. E no coração deles, na mente deles, eles vinham sendo ensinados há séculos que surgiria um descendente de Davi, que venceria, que suplantaria em poder militar todas as nações, e que todas as nações trariam tributos a Jerusalém. Eles viam o reino como algo terreno. Mesmo Jesus dizendo, o meu reino não é deste mundo. Mesmo Jesus dizendo, o meu reino não é comida nem bebida. Mesmo Jesus insistindo nessas coisas, eles ainda tinham essa expectativa. Se vocês olharem, por exemplo, o que acontece no caminho de Emaús, os discípulos voltando para casa, desanimados, aí Jesus se aproxima, começa a conversar com eles, e tem uma frase deles que mostra isso, assim, nós esperávamos que ele restaurasse o reino a Israel. Quando ele entra em Jerusalém, a multidão gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, aquela coisa toda. Eles viam um rei entrando em Jerusalém e falaram, agora vai acontecer. Aí depois eles voltam para casa desanimados. Não aconteceu. Falhou. É mais um que disse que era o Messias, já havia levantado 2 outros antes de Jesus, é mais um. Não foi. Falhou. Então, olhando para este contexto, nós vemos, por um lado, os homens, com as suas dificuldades de entendimento, com as suas expectativas, com os seus projetos, e nós vemos como Jesus age. O ideal seria que a igreja tivesse aprendido
olhando as Escrituras, olhando a história dos discípulos, tivesse aprendido sobre os perigos da busca pelo poder. Lamentavelmente, parece que não. Parece que de vez em quando, né, embora aconteça muito comumente, né, muito comumente a gente ainda vê disputas por poder nas igrejas. Então nós vamos olhar para esse texto e ver que enquanto Jesus caminha para promover salvação, é o que o autor da revista chamou de marcha da salvação, nós temos alguns discípulos olhando para o que podem ganhar com isso. E o autor chamou de marcha da ambição. Senhor, nós queremos sentar nos tronos mais perto, nós queremos sentar mais perto do Senhor, nós queremos ter mais influência, queremos ter mais acesso. E nós sabemos que influência, acesso, poder, geralmente significa dinheiro. Geralmente significa controle de ouro e de prata. E aqui Jesus, quando ele fala sobre a sua morte, nós vamos ver os discípulos buscando poder. E Jesus resolve corrigir isso. Eu lembro de ter falado com os irmãos da semana passada, né, que um dos ensinos dos modernos motivadores de grupo, dos coaches e coisa parecida, é afirmar que o correto é quando alguém da equipe acerta, você faz o quê? Você tem uma equipe de trabalho e alguém faz uma coisa certa. Eles ensinam para você fazer o quê? Elogie publicamente. E os outros vão ver o que é certo e vão se sentir estimulados a fazer igual, para receber o mesmo elogio. Mas quando alguém faz o que é errado, o que os coaches ensinam? Repreenda privadamente ou particularmente, para que você não diminua o seu colega perante os demais e ele não seja motivo de escárnio entre eles. Jesus não era coach. Jesus não era motivador de grupo. Quando acertava, ele dizia muito bem na frente de todo mundo. Quando errava, o chicote comia do mesmo jeito na frente de todo mundo, para que todos tivessem exatamente o mesmo ensino, a mesma instrução, o mesmo incentivo, a mesma correção. Então Jesus chama os discípulos à parte, ou seja, havia um grupo maior seguindo a Jesus, ele chama os discípulos para perto dele próprio e vai lhes ensinar sobre os perigos de ambicionar poder. Verso 42 em diante. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Olha aqui a característica de poder do ponto de vista mundano. Como é que os homens exercem poder hoje? Como é que é exercido o poder no nosso país hoje? E olha que o nosso país nem é um país, pelo menos oficialmente, totalitário. Como é que o poder é exercido? Como é que o governo é exercido? É pela imposição. Nós decidimos, vocês aceitam, e se vocês não quiserem pagar a conta, nós tomamos o que vocês têm para pagar a conta. Mas vocês vão fazer o que nós decidimos. Este é o princípio de governo que Jesus já disse que havia no seu tempo e ainda hoje existe. É o da imposição. Afirmar, por exemplo, que existe hoje forma de governo chamada democracia, eu acho que é uma impropriedade. O que seria a democracia? Quem consegue traduzir essa palavra para mim? O que é democracia? Por favor, alguém fale para a gente ouvir? O governo de todos. O governo de quê? Do povo. Pergunta, o povo governa alguma coisa? Não. Não temos direito de falar o que sentimos, o que pensamos. Até uma charge, até uma brincadeira colocando dois personagens. Olha, no Brasil, eu não posso reclamar da minha vida, não posso reclamar do governo, não posso reclamar de nada. Alguém diz assim, então está tudo muito bem. Não posso reclamar, senão eu vou ter problema. Nós estamos caminhando. Mas o fato é que no sistema de governo dos homens, tenha ele o nome que for, seja qual for o nome que é dado, a forma de governar é de imposição. O maior
exerce autoridade sobre o maior designa maiorais para exercerem autoridade sobre os povos. Essa é a característica, a grandeza do ponto de vista humano, do ponto de vista mundano. E os discípulos de Jesus estavam olhando para isso. E eles estavam imaginando que o reino de Deus tem os mesmos princípios. Colocando de uma maneira mais simples, Jesus estava dizendo: a mente de vocês já foi formatada pelo mundo. Seria maravilhoso se nós pudéssemos dizer: na igreja do Senhor isto não existe. Não existe busca por poder dentro da igreja. Seria maravilhoso. A gente pode afirmar isso com 100% de certeza? Não há ambição por poder dentro da igreja. Não há busca por cargos que exerçam controle sobre verbas e nomeações. Lamentavelmente, a igreja sofria entre os apóstolos, aqueles que conviviam com Jesus diariamente durante 3 anos. E ao invés de eles olharem para Jesus como seu modelo, eles olham para os romanos, eles olham para os maiorais do templo, eles olham para os maiorais dos fariseus. Eles estavam admirando a glória do mundo e querendo esta glória para si mesmos. Eles estavam admirando o fato de que algumas pessoas se assentavam em patamares mais altos nas reuniões e queriam esses lugares para eles. O pedido é: Senhor, nós queremos nos assentar, um à sua direita, outro à sua esquerda. Ou seja, ninguém vai ter mais acesso ao Senhor do que nós temos. Era exatamente o contrário, por exemplo, do que aconteceu com Jesus quando ele foi tentado. O que Satanás promete a Jesus lá no deserto, logo depois que ele é batizado? Lucas 4, 6 e 7. O diabo diz o seguinte para Jesus: eu lhe darei, mostrou para ele a glória dos reinos do mundo, eu lhe darei esta autoridade. Eu lhe darei a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Satanás está mentindo? Não. Se estivesse mentindo, Jesus repreendia dizendo: para de mentir, toma vergonha na sua cara. Não estava mentindo. E Satanás colocou uma condição: portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Jesus diz: nem pensar, nem cogitar, de jeito nenhum. Então observe que o exemplo de Jesus, os discípulos não queriam. Jesus toma uma toalha, vai lavar os seus pés, vai mostrar humildade, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Jesus insiste várias e várias vezes em mostrar humildade, em mostrar mansidão, em governar pelo serviço, pelo exemplo, mas os discípulos colocaram óculos de ouro e disseram: eu quero ser como o mundo. E Jesus percebe essa ambição no coração dos seus discípulos. Jesus os chama, separa do grupo maior, ministra-lhe uma lição sobre como é que o mundo enxerga essa questão de grandeza, como ser grande do mundo. E do ponto de vista do mundo, ser grande é ter controle sobre a vida de outras pessoas. É controlar como as pessoas vivem, o que fazem, o que deixam de fazer, e em alguns casos até controlar o que falam ou deixam de falar. O contexto de grandeza do mundo está relacionado à ideia de controle, domínio, de opressão. Os grandes pisando nos pequenos. Os grandes tirando dos pequenos para obterem vantagens pessoais para si mesmos. Os grandes não percebem, ou pelo menos não ligam, em ostentar grandeza, poder, luxo, enquanto do seu lado tem alguém passando fome. Tem alguém sem vestes adequadas. Podemos, se você quiser fazer uma pequena pesquisa, pegue o seu carro, pegue o metrô. O metrô é bem fácil para nós aqui em Brasília. Pegue o metrô e desça numa determinada estação no centro da nossa cidade. Você vai ver palácios luxuosos e do lado, você vai ver pessoas dormindo no chão ou em bancos, se cobrindo com caixas de papelão. Muito poder, muito luxo. Gente comendo lagostins que custam 300, 400 reais o quilo, enquanto que outros estão removendo latas de lixo, procurando alguma coisa para saciar a sua fome.
no mesmo lugar. Você não precisa andar 500 metros. Poder, necessidade. Jesus diz, não é desse jeito. Vocês não devem buscar esse tipo de coisa. Essa ideia de dominar sobre as pessoas, isso é uma coisa mundana. Não é o padrão que nós aprendemos com Jesus, não é o padrão que os discípulos aprendiam com Jesus. O que é então a grandeza? Poder de fato. O que é o exercício de grandeza do ponto de vista de Jesus? Já vimos que esse tipo de grandeza, embora possa ser perseguida por cristãos, embora possa ser desejadas por cristãos que realmente creem no Senhor Jesus, nós não temos dúvidas de que pelo menos 11 dos discípulos criam no Senhor Jesus. Nenhum de nós aqui vai dizer, mas eles não eram crentes. Claro que eles eram crentes. 11 deles, pelo menos, eram crentes. Então nós não podemos duvidar de que um crente pode ter o seu olhar, de certa maneira, atraído para aquilo que não deve estar olhando. Deixar de olhar para o autor e consumador da fé e começar a olhar para os brilhos, para os prazeres, para os valores do mundo. É possível. E o crente pode ser corrigido, e o crente deve ser corrigido. E Jesus vai dizer isso, olha, o mundo age desse jeito. Esse padrão não serve. Não é o que eu quero para vocês. Mas, ou seja, muito pelo contrário, não sendo desse jeito, eu vou mostrar um outro jeito para vocês. Verso 43. Entre vós não é assim. Eu acho curioso ele usar o tempo no presente. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus, todos eram tratados da mesma maneira. Todos mesmo, todos. Lembra, por exemplo, quando Pedro exclama, tu és o Filho de Deus, o Cristo, tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus vivo? O que Jesus diz? Muito bem. Não foi carne nem sangue quem revelou isso para você, mas pelo Espírito. Aí logo depois, logo na sequência, Pedro talvez cheio disse assim, eu já ganhei um degrauzinho aqui. Aí quando Jesus fala, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto, Pedro diz, de jeito nenhum que isso vai te acontecer. Arreda Satanás. Ou seja, Pedro, não se engrandece não. Fica no teu lugar. Você não tem mais autoridade que ninguém aqui. Você não fala em nome de ninguém. Você fala em teu nome. Você está fazendo a coisa que o adversário quer que você faça. Calma. Você não é maior do que os demais. No reino de Deus, enquanto nós temos no reino do mundo uma multidão embaixo e os grandes lá em cima, no reino de Deus é como se invertesse isso. A grandeza é medida não pelo poder que as pessoas exercem, não pelo domínio que as pessoas exercem sobre os demais. Eu acho interessante ver como a igreja se deixa contaminar por isso. E vocês querem ver um exemplo? Toda e qualquer denominação que você for pesquisar, você vai ver. Se você for pesquisar aí, a maioria dessas empresas, você vai perceber que os donos, que os líderes são multimilionários. Pesquise para você ver. E a igreja celebra quando o seu dono compra um jatinho novo, compra uma fazenda nova. Deus está abençoando a vida do nosso líder. Poder, 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 dinheiro, riqueza, fortuna. Enquanto isso, a maioria continua do mesmo jeito, passando pelas mesmas agruras, lutando as mesmas lutas. Alguns até perdendo seus bens porque fizeram provas de fé que foram baseadas em falsas promessas e falsos líderes. Mas essas pessoas prosperam, enriquecem, compram fazendas, imóveis, aviões, mansões e etc. Mas no reino de Deus o padrão é diferente. Jesus vai dizer, não, gente, não é a grandeza no reino não é quem domina mais. Ela é para quem serve mais. Ser grande no reino de Deus é ser servo. O maior é o que mais serve. Vocês observaram que os ofícios dentro da igreja, da nossa igreja, eles envolvem serviço? Primeiro deles, o pastor. Serviço humilde de cuidar de ovelhas no campo. A ideia é, você não é maior, você deve ser o que mais cuida. Ministro. A palavra ministro não significa grão-vizir, governante. Significa aquele que ministra, aquele que serve, aquele que ajuda. Diácono. Era o oficial que servia às mesas. Era o garçom. Era o que cuidava da limpeza.
Olha os ofícios que nós temos. Como querer ser grande com nomes como estes? Os nossos ofícios, eles devem nos lembrar que nós somos servos. O apóstolo Paulo faz questão de se apresentar na Bíblia como doulos, que significa escravo. Pedro, João, eles se apresentam como servos, como escravos. Aqueles que estão ali para servir os demais. Aprenderam depois de um tempo. Então, para Jesus, ser grande é estar a serviço dos outros, em vez de ser servido pelos outros. O tipo de relacionamento que deve existir dentro da igreja é o de serviço. E duas palavras são muito importantes no Novo Testamento para descrever os servos, os discípulos do Senhor. A primeira delas é diáconos, que tem a ideia de um servo. Um diácono podia até ser contratado, mas normalmente era um escravo. E a outra é doulos. Esse não podia ser contratado. Este era escravo mesmo. Quando nós vamos, por exemplo, na orientação bíblica, na eleição de presbíteros, na eleição de diáconos, por exemplo, é que primeiro eles sejam experimentados no serviço. É que eles tenham sido escolhidos entre aqueles que já serviam. Por exemplo, quando nós lembramos os grandes nomes da história do povo de Deus. José. Quando foi que José foi chamado? Quando ele era o filho querido do papai? Ou um escravo numa prisão, podendo ser condenado à morte a qualquer momento? Não, ele estava salvo na prisão. Não estava, não. Você lembra que tinha um copeiro e o padeiro? Os dois estavam na prisão do mesmo jeito, no mesmo lugar? E Faraó um dia resolveu, vou matar um. Unidunite, vai você. E lá se foi o padeiro. Podia escolher José. Lembra quando está Jesus e Barrabás? Qual vai ser? Querendo Barrabás. Não, tá bom, solta Barrabás. Mata Jesus. José não foi escolhido quando vestia túnica talá. Não foi chamado para a sua missão enquanto ele vestia túnica talá. Ele foi buscado lá na prisão. E Moisés estava na corte de Faraó, era o filho da filha de Faraó. Precisou ir passar 40 anos no deserto para ser chamado. Cuidando de ovelha nos montes, lá nas montanhas do Sinai. Josué passou 40 anos aprendendo, servindo, andando com Moisés para cima e para baixo, fazendo o que Moisés mandava. Davi era o que cuidava, os irmãos de Davi estavam lá no exército, né? Estavam servindo ao exército. Davi era o que levava comida para eles. Era o que cuidava do rebanho nos montes, passava as noites ao relento. Mas esses não são os nossos melhores exemplos ainda. O melhor exemplo é Jesus. Filipenses 2,5. Abra sua Bíblia para a gente acompanhar essa leitura. Olha só o exemplo, o modelo de grandeza do ponto de vista de Jesus. Filipenses 2,5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele é realmente Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não se prendeu a este fato, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, doulos, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Deus, mas ele aceitou o papel de servo. Ele é o Criador. Ele aceitou ser reconhecido em figura humana. Ele é o Todo-Poderoso e ele a si mesmo se humilhou. É o Criador da vida. Tornou-se obediente até a morte. E a pior das mortes, a morte de cruz. Tudo isso para nos mostrar que quer ser grande, quer ser poderoso, sirva. Seja o que mais sirva. Quer ser reconhecido como aquele que é mais útil no reino de Deus, sirva. Uma vez eu ouvi uma frase, talvez você já tenha ouvido também, diz que quem não serve para servir, não serve para ser servo dos servos. Em outras palavras, se você não está disposto a servir,
você não serve para seguir a Jesus. Quem quer ser grande não está pronto para servir a Jesus. Lembra do jovem rico? Ele era grande, ele se considerava grande. Quando Jesus diz, vende tudo que tem, dá aos pobres, deixa de ser grande e vem me servir, vem me seguir, ele se retira triste porque era dono de muitas riquezas. Ele era grande, ele não queria servir. O exemplo de grandeza de Jesus no verso 45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que acontecia na época era o contrário. Um rei era capturado em batalha, um nobre era capturado em batalha, o que você fazia? Pagava-se um resgate por ele. O que está acontecendo aqui é, o povo está preso e o rei se entrega em resgate. É o contrário. Você não vai ver isto em ponto nenhum da história da humanidade, exceto em Jesus. Você vai ver resgate sendo pago na forma de escravos, na forma de cidades inteiras sendo entregues. Você vê isso no relato bíblico. Você vai ver isso na forma de pagamento financeiro. O Brasil, por exemplo, teve que pagar uma boa quantia para Portugal quando declarou a independência. Vocês lembram disso? Estudaram isso na escola? Uma indenização que foi paga. Como o Brasil não tinha dinheiro, pegou um empréstimo para a Inglaterra. E aí nasce a nossa dívida externa. Lá em 1822. Jesus entrega-se a si mesmo pelo seu povo. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos resgatados, não foi por ouro, não foi por prata, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Jesus que é o Criador, Jesus que é o dono, Jesus que é o Senhor de todo o universo, ele demonstra de maneira muito simples como nós devemos ser. João 13, 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, ou seja, a túnica, aquela roupa com a qual podia sair publicamente, tomou uma toalha, cingiu-se com a toalha, amarrou a toalha na cintura, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Talvez você pense, puxa, lavar meu pé é tranquilo, né? Ok, teu pé dentro de um tênis Nike, Puma, All Star, Vans e etc. Meiazinha perfumada, você tomou banho hoje cedo antes de vir para cá. Lavar o teu pé agora é fácil. Agora pense em pés calejados, andando pelas poeiras da Palestina, dia após dia, com sandálias de couro. Pense na situação, não era o mais belo dos pés, não. Mas a questão não era nem se o pé era bonito ou se era feio, se estava limpo ou estava sujo. Era o de colocar-se no lugar mais baixo, abaixo dos pés de alguém, colocar-se como estrado dos pés de alguém. Essa era a função do escravo mais insignificante de uma casa. Se uma casa não tivesse escravos, esta era a função do filho mais jovem, aquele que não conseguia fazer serviços mais complexos, lavava os pés de alguém que chegava na casa de um visitante. Jesus vai fazer isso. Ele vai dizer assim, olha gente, se eu que sou o Senhor, se vocês me reconhecem como Senhor, como Mestre, se eu sou aquilo que Pedro disse, o Filho de Deus, se eu faço isso, imagine vocês, que são servos, que são meus servos, se eu lavo os pés de vocês, que são meus servos, imagine o que vocês devem fazer uns para com os outros. Jesus demonstra humildade. Jesus demonstra uma atenção especial para com as pessoas durante todo o seu ministério. Se você ler com atenção o que acontece na última semana em que Jesus diz, vou para Jerusalém, até a crucificação, o tanto de gente que ele para atender, para cuidar, para curar. Ele não rejeita ninguém. Vem o leproso é curado. Vem a mulher hemorrágica, ela é curada. Tem Jairo com dificuldade com a sua filha, ele trata de todo mundo. Tem um cego, ele vai passando, o cego começa a gritar, ele para atender. Vem gente lá da Fenícia, ele atende na sua última semana. Ele não rejeita ninguém. Em Atos 10, a pregação de Estevão diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Seu ministério era servir, servir, servir. Jamais usou o seu poder em benefício próprio. Podia, se ele quisesse. Voltando lá à tentação, lá no deserto, em Mateus 4. Depois de um tempão sem comer. Quanto tempo você já conseguiu ficar sem comer? O máximo de tempo que você conseguiu? Alguém já conseguiu ficar 24 horas sem comer?
Alguém que já passou por essa experiência? Um dia inteiro? 24 horas? Só eu? Alguém aqui já chegou em casa de noite? Depois almoçou, beleza. Chegou em casa à noite, deu aquela fomezinha lá por volta de 11 horas da noite e foi na geladeira e no armário e não tinha nada. E foi dormir com o estômago conversando com você a noite inteira? Já? Horrível. 40 dias. Hoje eu vi uma reportagem de um pai que foi preso porque ele não alimentava a sua filha. E a menina está num estado deplorável mesmo. Diz que há 40 dias que a menina não comia. Quase morta, semi-morta já. O pai foi preso. E Jesus estava há 40 dias sem comer. E o diabo vem e mostra umas pedras assim, meio em formato de pão, né? Aquele pãozinho redondinho assim. Fala assim, se você é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Você tem direito, filho de Deus, né? Mas não, filho de Deus não pode passar fome. Não é isso que ensina hoje? Filho de Deus não pode ter problema. Filho de Deus não pode... Você é príncipe. Príncipe não pode ter necessidade. E Jesus, não, meu filho, não é assim não. Nem só de pão viverá o homem. É mais importante outra coisa. Tem coisa mais importante do que pão. Jesus podia, tinha poder para isso. Como assim Jesus tinha poder para transformar? Ele não pegou alguns pães e peixes, alimentou uma multidão? Se ele transformou água em vinho, não podia transformar pedra em pão? Qual é o problema em relação a isso? Nenhum. Mas ele usou o seu poder somente em prol do outro. Somente em favor do próximo. Ele nunca usou do seu poder em benefício próprio. Ele veio para servir. Não veio para ser servido. Mais tarde, em Filipenses 2, Paulo vai falar sobre a necessidade de nós buscarmos os interesses uns dos outros, de nós servirmos uns aos outros. E ele vai dizer que isso tem que partir do coração, de sentimentos. Ele diz, olha, vocês devem ter o mesmo amor, está lá em Filipenses 2. Vocês devem ser unidos de alma, devem ter o mesmo sentimento. Não podem fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Jesus já havia ensinado isso. Considerar o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se nós tivermos este sentimento, nós não vamos buscar ser grandes. Nós não vamos buscar poder. Nós vamos buscar servir. O nosso alvo vai ser servir ao nosso próximo. O nosso alvo vai ser fazer o bem. Ver o nosso próximo bem. Se nós fizéssemos isto, se a igreja buscasse isso, servir ao seu próximo, nós evitaríamos tantos problemas, tantas dificuldades, tantas divisões. Há alguns anos, deixa eu compartilhar uma experiência com vocês, não foi da nossa igreja. Eu fui convidado para um evento em uma igreja. Era um evento que envolvia muitas coisas do município. E ao chegar na igreja, eu olhei e vi uma coisa interessante. Quando eu fui estacionar, me identifiquei como pastor. Ô, pastor, estaciona o seu carro aqui. Tinha muita vaga do lado esquerdo, mas o indivíduo era do lado direito, que ele estava orientando. Quando eu olho para pastores, o lugar de estacionar o carro, um lugar muito quente, era de dia, o lugar era coberto. Para o restante, não. Entrei, aí na igreja tinha 4 patamares de degraus, né, de lugar de assento. Primeiro lá em cima tinha 2 cadeiras, 2 tronos, muito bonitos. Aí tinha 2 pessoas especialmente designadas para sentar lá. Mais embaixo tinha uma fileira com 10 cadeiras. Aí tinha um grupo de pessoas designadas para sentar ali. Mais embaixo tinha uma fileira com 16 cadeiras, também havia um grupo de pessoas. E eu me lembro que uma pessoa chegou e sentou em uma daquelas cadeiras. Alguém foi lá e pediu para que sentasse na cadeira de baixo. Como era pastor visitante, eu estava sentado no auditório normal como todo mundo. Eu observei aquela cena, disse nada, não perguntei nada. E tempos depois, a gente soube a história. Aquela
terceira fileira, eram 4 fileiras, aquela terceira fileira era designada para os obreiros que serviam às congregações na sede. A 4ª fileira era designada para os obreiros que serviam às congregações fora da sede. E aquele rapaz que sentou-se na terceira não deveria ser na terceira, tinha que ser na 4ª, ele estava num nível inferior. Quem chegasse, quem era da igreja, já sabia, esse é das congregações fora da sede, esse é da sede, esses são os pastores titulares e esse é o pastor-chefe. Estava designado. No olhar você via hierarquia. Esse rapaz acabou resolvendo, junto com o pessoal da congregação, eles se sentiram humilhados e resolveram se afastar, dividir e criar uma nova denominação para eles. Uma divisão causada por uma demonstração de poder. Lamentavelmente isso aconteceu. Mas Jesus disse, não é assim que deve funcionar. Sirva. Você vai ser grande servindo. Grandes nomes, e eu quero lembrar aqui de um missionário, cujo nome eu não me lembro, mas ele foi enviado pelas missões inglesas para trabalhar com nativos na América Central. Ele e um grupo vieram e fizeram meio que uma cidadela e começaram a trabalhar com os nativos, e os nativos meio que resolveram, gostaram demais deles. Gostaram tanto deles que resolveram jantá-los. E foram matando-os. E chega um determinado momento que está somente o missionário. Só restava ele. E ele pega uma agenda e começa a escrever na agenda. E depois vieram pessoas para a região e encontraram aquilo. E as últimas palavras dele, o que você imagina que ele escreveria? Ele vendo os índios virem até ele, sabendo que ele vai ser o próximo jantar, o que você esperava que alguém escrevesse? Lamentações, palavras de despedida para os familiares? O que você escreveria? Vamos pegar aqui o presbítero Roberto, me ajude. Você está vendo, você é o último item da dispensa dos índios, eles estão vindo e você está escrevendo. O que você escreveria? Em quem você pensaria? Oi? Olha, minha carne é dura, vocês vão passar mal. Mas eles eram analfabetos, eles não iam saber o que está lá. O que mais você escreveria? Alguém quer dar mais uma dica? Sabe o que ele estava escrevendo? Como os próximos missionários deveriam agir para serem bem-sucedidos entre os índios. O testamento deles foi, nós não conseguimos, nós cometemos alguns equívocos e atraímos a inimizade dos nativos. Não façam como nós fizemos. A última mensagem dele foi um testamento de serviço em favor dos nativos, para que eles recebessem o evangelho, para que eles fossem convertidos, para que eles deixassem de ser canibais, para que eles fossem salvos. E a missão que veio depois, que veio um grupo para resgatá-los, não conseguiu, resolveu então seguir as orientações desse missionário e o resultado foi melhor. Eles obtiveram frutos entre os missionários. Ou seja, servir até o último instante. Obediente até a morte. No reino de Deus, então, ser grande, quer ser grande? Sirva. Ser poderoso não deve ser o alvo do cristão. Ser servo. Aliás, eu acho até estranho quando alguém fala assim, um grande servo de Deus. Eu nunca ouvi falar de servo grande. Grande é o Senhor. E muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Servo é pequeno, sempre. Servo não pode ser grande. Servo não pode buscar ser grande. No reino de Deus, devemos buscar somente oportunidades de serviço. Quando nós quisermos um padrão sobre como eu posso me destacar no reino de Deus, a resposta é servindo. E se eu quiser mais ainda, sirva mais. E se eu quiser ser o maior, eu devo ser o que mais serve. Esse é o ensino de Jesus. Foi isso que ele fez. Ninguém vai superá-lo. Ninguém vai ser maior do que ele no reino dos céus. Porque ele foi o que mais serviu. Ele serviu insuperavelmente. É importante a gente aprender essas coisas para que a gente não seja contaminado pelo padrão de grandeza do mundo. O padrão de grandeza do mundo é medido por domínio, é medido por opressão, é medido por riqueza, é obtido por troca de favores.
No reino de Deus, a única palavra que cabe é serviço. Que nós possamos ter a nossa mente, o nosso coração formatados pela palavra de Deus. E que a gente aprenda a servir. Olhar para os nossos pastores como aqueles que estão aí para servir. E se eles estão para servir, cabe a nós não ser peso no seu serviço. Não ser peso para os nossos guias. Olhar para os nossos presbíteros como ministros, como servos. Aqueles que estão servindo, que foram chamados para isso. Para os nossos diáconos como aqueles que o Senhor chamou para serem escravos da igreja, servos da igreja. E olhar para cada um de nós como aqueles a quem Deus chamou para servir-nos uns aos outros em amor. Aliás, a Bíblia diz que é levando as cargas uns dos outros que nós cumprimos a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, servi uns aos outros em amor, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu vou concluir, vou parar por aqui.